Olá, criançada, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui na nossa aula de matemática, certo? E nós iremos estudar hoje um pouco, certo? Sobre números pares e ímpares e também estudaremos dúzia e meia dúzia. Perceba que o nosso cenário mudou um pouco. Isso por conta que os nossos amigos já estão estudando em aulas presenciais. E eu, novamente, com o meu carinho e minha dedicação, estarei aqui sempre para ajudar vocês que optarem em estudar em casa. Então acompanhem comigo que iremos agora estudar sobre o nosso assunto de hoje. E hoje iniciaremos com números pares e ímpares. Quando se fala em número par, o que é que vem na mente? Número par vem na mente de 2. Exatamente, são 2 pares, certo? E aí, percebo que toda vida que eu falar par, eu vou ter em mente que par são 2. Em algum caso, vocês já analisaram que a gente não compra um sapato, e sim um par de sapato? Até porque nós temos 2 pés, exceção daqueles que são deficientes ou então só têm uma perna. Mas todos os seres humanos têm 2 pés e usam um par de sapato, ou par de sandália, ou um par de tênis. Então, quando se fala em par, eu tenho em mente que são 2. Agora vejam comigo. Aqui na nossa lousa, eu desenhei várias flores. E eu quero que vocês percebam que através desses desenhos eu posso estar aqui trabalhando os números pares. Então, como eu poderia fazer isso? A partir do momento que eu começo a isolar flores de 2 em 2, eu estou tendo uma ideia que 2 e 2 vão formando um par. Então, acompanhe comigo. Aqui eu tenho um par, certo? Aqui eu tenho outro par, mais um par. Aqui eu tenho mais um par. Aqui eu tenho mais um par. E por último, novamente tenho um par. Então percebam que aqui eu formei 1, 2, 3, 4, 5 pares de flores, certo? Quando eu falo par, logo vem em mente de 2. Há também aquelas brincadeiras com as mãos, onde a gente tem uma noção do que é par e do que é ímpar. Agora sim, quando eu falo número ímpar, é porque eu formei um par e restou um, certo? E aí, para a gente novamente ter uma ideia de par, eu posso dizer para vocês, no algarismo, par significa aquele espaço de tempo de 2 em 2, ok? Iniciamos pelo algarismo 0, pulando de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e assim sucessivamente. Por quê? Porque os números, eles são infinitos. Agora, eu vou mostrar para vocês um pouco a ideia de ímpar. Como é que eu poderia ter uma noção de ímpar? Percebo que se eu colocar alguns elementos, certo? E aí, vamos verificar como é que eu posso ter uma noção de organizar esses elementos de uma forma que eles ficam com uma quantidade ímpar. Bem, logo eu tenho em vista que par
é 2 em 2. E ímpar também seria de 2 em 2? Então, vamos analisar um pouco. Eu tenho aqui 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. E sobrou 1. Então, indica que essa quantidade é ímpar. Por quê? Porque sobrou 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, esses elementos todos, se eu somar, deu uma quantia ímpar. Os números ímpares, eles iniciam pelo número 1, pelo algarismo 1. E ele sempre vai pulando. 1, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par, então 5 é ímpar, 6 é par, então 7 é ímpar, 8 é par, então 9 é ímpar, 10 é par, então 11 é ímpar, 12 é par, então 13 é ímpar, e assim sucessivamente. Agora percebam que eu fiz o desenho de algumas estrelas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9, ele é ímpar, certo, crianças? Então, eu também posso observar uma dica bem fácil de vocês descobrirem se um número ele é par ou é ímpar, utilizando os dedos da sua mão. Por exemplo, aqui eu tenho 5 dedos, correto? Correto. Então, vamos lá. Número 1, ímpar. Número 2, par. Número 3, ímpar. Número 4, par. E número 5, ímpar. Olha só. Ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Então, quantos dedos tem aqui? 5. Logo, eu sei que o número 5, ele é ímpar. Certo, crianças? Outro exemplo. Vamos colocar aqui mais um exemplo. 7. Ímpar, par. Ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Então, eu sei que o número 7, ele é ímpar. Então, toda vida que vocês tiverem alguma competição com algum coleguinha e precisar saber se o numeral ele é ímpar ou é par, façam esse detalhe dos dedos, que vai dar super certo. Ok, crianças? Eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto de par e ímpar, certo? E agora vamos estudar um pouco sobre dúzia e meia dúzia. Vamos lá comigo? Então vamos lá. Acompanhem comigo. No livro de vocês, na página 200, vamos estudar agora sobre dúzia e meia dúzia. Então aí vem dizendo, pinguins de ovos cozidos. Ingredientes para o pinguins de ovos cozidos. Nós vamos precisar de 6 ovos, vamos precisar de 12 azeitonas, uma cenoura, uma latinha de patê, um tubo ou bisnaga de maionese, palitos de dente, alface, tomates, cerejas ou batata, palha ou chips. Preparo. Então, crianças, quando eu falo de receita, no livro da página 200 de vocês, fala da receita do pinguins de ovos cozidos. E o preparo dele não é nada mais, nada menos que você pegar esses 6 ovos que ele pediu na receita e cozinhar no período de 10 minutos. Depois você descasca, tenta retirar a parte mais larga do ovo, recortando, e ali retira a gema com cuidado e vai recheando com patê e enfeitando com os outros ingredientes, certo? Mas por que trabalhamos receita nesse conteúdo de dúzia e meia dúzia? É na receita que trabalhamos mais esse conceito de dúzia e meia dúzia, tá certo, crianças? E aí, quando eu digo assim, 12, 12, 12 é a mesma coisa que dúzia. Olha só um pouco a semelhança da palavra e do som e do enunciado. Dúzia,
12. Então, toda vez que vocês ouvir o nome dúzia, vai lembrar do nome 12, porque é o mesmo valor. Uma dúzia, né, é equivalente a 12 unidades, a 12 elementos, tá certo? Então, uma dúzia é equivalente a 12. Agora, quando eu falo meia dúzia, eu sei que é a metade de 12. Então, se eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, ó, percebam que a metade de 12 é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, meia dúzia são 6. 6 unidades ou 6 elementos, certo? Agora, por que o nome meia? Meia vem de metade. A metade de 12 são 6, certo? E para ele não falar, ei, me dê 6 elementos, me dê 6 unidades. Então, ele citou o nome de meia dúzia, tá certo? Me dê meia dúzia de ovos. Então, quem vende ovos já vai saber que meia dúzia são 6. A quantidade 6, certo? E aqui nós temos uma dúzia de ovos. Uma dúzia de ovos equivale a 12. Uma dúzia são 12. Duas dúzias de lápis. Duas dúzias de lápis, duas dúzias. Se uma dúzia é 12, então duas dúzias é 12 mais 12. 12 mais 12, 1 mais 1. São 2. 2 mais 2, 4. Então, duas dúzias de lápis, eu tenho aí a quantidade de lápis, 24. Agora, quando eu falo meia dúzia de fivela, então, quando eu tenho aí meia dúzia de fivela, isso me faz lembrar que meia dúzia são 6, certo? Então, é dessa forma que a gente trabalha dúzia e trabalha a meia dúzia. Meia dúzia, logo eu sei que é a metade do 12, certo? Metade de 12 é meia dúzia. Uma dúzia são 12. Ok, crianças? Eu espero que vocês não sintam dificuldade com esse conteúdo. Agora, só para a gente ampliar mais esse conhecimento, vamos aqui fazer um cálculo. Como é que eu faço para calcular duas dúzias e meia? Vamos lá, calcular duas dúzias e meia. Uma dúzia são 12. Mais uma dúzia, 12. E meia dúzia, 6. Ok? Meia dúzia são 6. E aí? Vamos calcular. Uma dúzia são 12, meia dúzia são 6. 2 mais 2, 4. 4 mais 6 são 10. 1 mais 1, 2. Com mais 1, 3. Então, duas dúzias e meia equivale a 30. Duas dúzias e meia equivale a 30. Então, essa é a nossa aula de hoje, tá certo? Ficamos aí com uns estudos na nossa videoaula. Qualquer dúvida, você reveja novamente esse vídeo, ensinando para vocês o que são números pares e ímpares e também ensinando para vocês o que é dúzia e meia dúzia. Agora vamos ampliar esse conhecimento fazendo a atividade de vocês que está no livro de matemática. Fique comigo que eu vou mostrar para vocês a atividade de hoje. Bora lá? Atividade de casa. Então, para quem está em casa, vocês vão estranhar um pouco a quantidade de atividade, mas é porque a quantidade de atividade que é passada em sala de aula é passado para vocês também. Então, vocês estão com atividade de classe e casa juntos, tá bom, crianças? Para a nossa atividade de hoje, nós temos aqui, certo? A página 51, que fala sobre os números pares e ímpares. Primeiro, agrupe os elementos de 2 em 2. Depois, identifique se o número representa o total de elementos apresentados. Ele é par ou ímpar.
Então, lembra daquela aula das florzinhas que eu fui circulando de 2 em 2? Se restar um, indica que aqueles elementos são ímpares. E se não restar nenhum, indica que a quantidade daqueles elementos são pares. Certo, criança? E aí vocês vão colocar aqui que número é esse, certo? E vai dizer que ele é ímpar ou par, ok? Aqui no moranguinho a mesma coisa, vão circulando de 2 em 2. Depois coloca a quantidade de morangos que tem aqui e vocês irão verificar se esse número ele é par ou ímpar. Segunda questão, opção A. O menor número par de 2 algarismos. O menor número par de 2 algarismos, certo? Nós temos as unidades 0, 2, 4, 6, 8. Agora, o menor número par de 2 algarismos. 8, 10. Ok? Por quê? Porque a unidade é dezena. Então, ele é o menor número par de 2 algarismos, certo, crianças? E aí, opção B. O maior número par de 2 algarismos. Então, a dezena ela vai de 10 até um número antes de 100, certo? 99. Só que 99 ele é um número ímpar. Quem seria esse número par de 2 algarismos? O maior número par de 2 algarismos? Ele está antes ou ele está depois do 99? Aí vocês vão colocar a resposta na opção B. Opção C. O menor número ímpar de 2 algarismos. O menor número ímpar de 2 algarismos. Certo? Agora, se ele estivesse falando o menor número ímpar de 1 algarismo, eu iria dizer que é o número 1, porque 1 é par. Quando ele fala 2 algarismos, eu estou trabalhando aí a dezena. O menor número ímpar de 2 algarismos, ok? Na dezena. Seria qual? Opção D. O maior número ímpar de 2 algarismos. Eu falei até a resposta quando eu expliquei para vocês o item B. Terceira questão. Junte a pontuação obtida nas fases do dado, depois escreva a soma e verifique se esse total é par ou ímpar. Então, aqui no item A, nós temos 2, com mais 1 são 3, com mais 4 são 7. 7 é par ou ímpar, ok? A B, 6, com mais 6 são 12. 12 é par ou ímpar? E aí vocês vão somando e vão verificando a quantidade do resultado deles, se vai ser par ou ímpar, certo, gente? Já na nossa próxima atividade, vamos aqui trabalhar agora dúzia e meia dúzia. Por exemplo, a mãe de Beto vai fazer aniversário amanhã. Ele foi à floricultura e fez 3 encomendas. Ajude Beto e calcule a quantidade de flores que ele encomendou. Depois, determine o valor a ser pago em cada caso. Primeiro, vejam só, aqui diz que as rosas são 36 a dúzia. Dúzia quer dizer 12 rosas custam R$36. Já aqui, as palmas custa R$24 a dúzia. Nas margaridas, fala que a dúzia custa R$15. Encomenda 1. Um buquê com 2 dúzias. 2 dúzias são 12 mais 12. 12 mais 12, certo? Vocês vão somar igual aquele cálculo que nós calculamos na nossa aula. 12 mais 12, tá certo? Só que ele quer 2 dúzias e meia de rosas vermelhas. Então, aqui está o valor da rosas vermelhas. Está dizendo que uma dúzia é 36. Se uma dúzia é 36, 2 dúzias serão quanto? Certo? Vocês vão calcular 36 mais 36, ok?
Só que ele pede 36,5. Quanto é a metade de 36? Metade de 36 vai ser quanto? Aí vocês vão verificar quanto seria a metade de 36, tá certo? Que vai ser 18, eu já vou logo ajudando vocês. E aí soma. Ele quer 2 dúzias e meia de rosas vermelhas, tá bom, gente? Encomenda 2, ele quer um buquê com 1 dúzia e meia de palmas brancas. Olha só a palma, o valor da dúzia tá R$24. Ele quer 1 dúzia e meia. A metade de 24 são 12, ok? Já a terceira encomenda, ele quer um buquê com 3 dúzias de margaridas. Olha aqui, o valor da margarida é R$15. 3 dúzias, 3 vezes esse valor, 15 mais 15 mais 15. Se vocês quiserem calcular na multiplicação, aí vocês podem multiplicar 15 vezes 3, que aí vocês vão ter o resultado da quantidade de margarida. Ok, crianças? Na próxima questão aqui, resolvendo problemas. Na caixa há 8 embalagens de 1 dúzia de ovos. 1 dúzia são 12 ovos. Então, aí nós temos 8 embalagens. Quantos ovos há na caixa? Vocês não vão ficar contando a quantidade aqui de um por um. Se são 8, vocês podem, certo? Colocar 8 vezes de 12. 12 mais 12 mais 12 mais 12, isso 8 vezes. Se não, já pode fazer um cálculo de multiplicação. 12 vezes 8, que aí vai dar o resultado de quantos ovos há nessa caixa. Questão 2. Uma padaria comprou 5 dessas caixas de ovos. Já usou 275 ovos em pães, bolos e doces. Quantos ovos ainda resta? Certo? Primeiro ele deu o resultado. E ele, desse resultado, né, a padaria comprou 5 dessas caixas de ovos e já usou 275. Aí vocês vão calcular para saber quantos ovos ainda restaram. Nesse caso, vocês podem aí estar fazendo uma subtração, tá bom? Terceira, Helena comprou 2 dúzias de bombons. 2 dúzias, gente. 2 dúzias são 24 bombons para distribuir igualmente, ó. Então, se ela vai distribuir, iremos aí fazer um cálculo de divisão, certo? 2 dúzias é 24 dividido por 6 sobrinhos. Quantos bombons cada sobrinho receberá? Olga tem 1 dúzia e meia. 1 dúzia são 12, com meia 6. 12 mais 6, 12 mais 6 ficará aí 18 botões. E tem o dobro de 1 dezena. Dobro é 2 vezes. Dobro de 1 dezena, dobro de 10, são 20, certo? E aí ela vai ter 20 mais 18. Quem tem mais botão? Quem tem mais botões? Ok? Será que é a Dalva ou é a Olga? Certo? Depois que vocês descobrirem o valor, vocês vão subtrair os dois valores para saber quem tem mais, se é a Olga ou se é a Dalva. Tá certo, crianças? Então, essa é a nossa atividade de classe casa de hoje. Resolvam com calma, na paciência. Qualquer dúvida, liga para a professora Carol, liga para a professora Érica, para retirar as dúvidas de vocês, certo? E aí, eu vou ficando aqui, deixando aquele beijo e um abraço apertado, e até a próxima.